Olá, meus irmãos, continuando a leitura do livro de 1 Samuel, para completar a nossa leitura da Bíblia, estamos indo dia após dia, de vitória em vitória. Amém, meus irmãos? Hoje vamos ler o capítulo 26 e 27 e depois mais alguns outros, amém? E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte a Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança da sua vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque um povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste, vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardastes o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vê depois agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é essa tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei do meu senhor. Rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis que aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul.
Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar, por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens, e com ele estavam Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Gisraelita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por razão habitaria o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e davam sobre os Gesuritas e sobre os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram esses moradores da terra que estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem homem nem mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo Aquis: Onde atacastes hoje? Davi dizia: Sobre sul de Judá, sobre o sul dos Jerameelitas e sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: Por que porventura não nos denuncias, dizendo: Assim Davi o fazia, e que era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já está morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade sua. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem entregado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor na sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isto.
E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu, teus filhos, estareis contigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão. Eu ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas forças para que te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e amassou, e a cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Gisrael. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui esses homens? E disse Aquis, os príncipes dos filisteus: Não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe, os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar ao Senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns ou os outros contaram nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então disse Davi a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem sei, o que na verdade aos meus olhos és bons como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos do teu senhor que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, e ele e os seus homens que partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Gisrael. Capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, e ele e os 400 homens,
pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas e o lado de Judá e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias de certo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres Davi salvou. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, e do povo que com ele vinha. Chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa contra nós, vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, aos de Jaté, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas e na cidade dos Queneus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos homens de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul, a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não me venha estes incircuncisos a me atravessarem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então os moradores de
Jabes de Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jades os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Amém, meus irmãos? Essa leitura de hoje, né, para a nossa progresso aqui na leitura de toda a Bíblia, para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã.